Queridos irmãos, nós acabamos de ouvir um trecho relativamente pequeno do Evangelho. Não é um Evangelho muito grande, é mediano e até pequeno. Estava atentamente observando, fazendo agora mesmo com vocês uma reflexão. Eu contei 6 vezes. Se nós formos observar quantas vezes o verbo ou o substantivo vir, vinda, virá, quantas vezes ele aparece? São 6 vezes, em poucos versículos. E o advento é isso. Advento significa tempo da vinda. Primeiro, gostaria de lembrar os 2 sentidos do advento. A igreja, desde hoje até o dia 17 de dezembro, quem reza a liturgia das horas, quem se aprofunda também nessa espiritualidade oficial da igreja, vai perceber que a igreja não está falando agora da vinda do Natal. A igreja vai falar da vinda do Natal, categoricamente, a partir de 17 de dezembro. Até 17 de dezembro, o foco do advento é para a segunda vinda do Senhor. E é muito triste que hoje em muitas comunidades ao redor do planeta, até alguns padres fiéis não tratam essa vinda de nosso Senhor como certa. Isso é ponto central da nossa fé. É como acreditar de fato que Cristo ressuscitou. Está no creio. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos? Quantas vezes na Santa Missa a gente pede a volta do Senhor? E muitas vezes afirma-se, com falta de responsabilidade, devo dizer, não é para a minha geração isso, vai ser daqui 1000 anos. Quem te falou? Quem te deu autoridade para dizer que é agora? Ou para dizer que é daqui 1000 anos? Ou que é daqui tanto tempo? Ninguém sabe. E é justamente nisso que consiste a sabedoria. Parece antagônico, né? Ninguém sabe, mas a sabedoria está nisso, porque Deus plantou isso em nosso coração. Não nos foi dado conhecer o dia ou a hora. Então, a qualquer instante, eu posso me encontrar com o Senhor. Nós nos lembramos, há pouco tempo, 2 de novembro, na comemoração dos fiéis defuntos, nós falávamos sobre os novíssimos, né? Morte, juízo e céu ou inferno. Bom, nós vamos nos encontrar com o Senhor, só existem 2 maneiras. Ou através do nosso encontro do juízo particular, que é a morte, ou através da volta do Senhor. Quem estiver vivo, essa geração que estiver viva, verá de fato o Filho do Homem voltar com grande poder, nas nuvens, com glória. O fato é que toda a humanidade toda será julgada diante desse Rei. Muito se fala sobre o Natal. É verdade, o Natal é muito fofo, é muito bonito. As luzes, o presépio, tudo isso é muito bom. E é de fato um tempo também do Natal. Mas o nosso foco primeiro, nessa primeira etapa do advento, é na parousia, é na volta do Senhor. E pode parecer até clichê, mas façamos uma pergunta e vamos dar uma resposta honesta. O que seria de mim agora, se Cristo voltasse? Eu posso dizer que essa possibilidade não existe? Não posso dizer que não existe. Pode acontecer. Então eu vou semear pânico na comunidade? De forma alguma. A volta de Cristo não é motivo de pânico. É motivo de libertação, de alegria, de esperança. Acontece que a primeira vinda se deu lá, escondido, velado. Escondido em Belém, fofinho, bebezinho. A segunda vinda, toda a humanidade verá. Todos nós veremos Cristo voltando. E nesta segunda vinda ele já não será velado, mas totalmente revelado. Essa é a grande diferença. E sobre a volta de Cristo, eu tenho que dizer que existiram e ainda existem muitas heresias, coisas que não condizem nada com o que Jesus quis dizer. Primeiro, vocês ouviram no Evangelho, estarão 2 juntos, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão também no campo, uma será levada, a outra deixada. Muitos começaram a interpretar isso ao pé da letra e surgiu uma heresia chamada de arrebatamento, porque levaram ao pé da letra. Não existe, isso não está em consonância com a fé católica. Nós não acreditamos em arrebatamento, sendo que
Uns serão levados para o céu, os outros ficarão aqui na terra. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando da salvação. E esse perigo da heresia do arrebatamento leva a um outro perigo, ao milenarismo. Alguns acreditam até que seriam elevados aos céus para escapar da fúria aqui na terra, tudo pegando fogo, eles seriam poupados, e depois de 1000 anos Jesus voltaria. Não acreditem nisso. Pessoas que querem confundir a fé. A nossa fé cristã católica é pura e clara no seguinte: Cristo voltará e nós não sabemos o dia ou a hora. E essa vinda, nesse momento, Ele não vai deixar para trás aqueles que não forem considerados dignos. Jesus está falando de ficar para trás as pessoas que não quiseram acreditar nele. Quando nós, por exemplo, recebemos alguém tão importante em nossa casa, uma pessoa querida, um filho, uma filha, uma mãe, uma pessoa que você espera muito, para você recebê-la na sua casa, o que você prepara? Eu acredito que você prepara para ela o melhor que você puder. Você prepara o seu coração, prepara o seu carinho, o seu amor. Se possível, você prepara alguma coisa também para ela comer, mostra a sua hospitalidade, e tudo isso é muito bom. Pois bem, agora a pergunta que nós fazemos é a seguinte: e o que nós estamos preparando para Jesus, para quando Ele vier? E Ele virá. Como eu disse, nós não sabemos se pela morte natural, nosso fim terreno, ou se pela volta escatológica, parousia. Parousia eu expliquei para vocês já, na semana passada, mas acho que vale relembrar. Antigamente, os grandes reis costumavam, nos tempos de primavera, de verão, saírem de seus palácios, irem participar de jogos, de festividades. O palácio ficava vazio. Quando eles voltavam, imperadores romanos, reis gregos, quando eles voltavam, então no grego se dizia que essa volta era chamada de parousia. E a igreja não roubou, mas a igreja tomou emprestada esse termo para dizer que nós só temos um imperador, só um. Não é romano, não é grego, é rei de todo o universo, Jesus Cristo. Por isso, a parousia vem disso, a volta daquele que reina sobre toda a humanidade. E a pergunta é essa: e o que eu preparei para ele? Pode ser a qualquer instante, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, enfim, nós não sabemos o dia ou a hora. E o grande perigo é a gente se dispersar. Jesus mesmo está falando, as coisas acontecerão como no tempo de Noé. Símbolos, o que Noé representa aqui no Antigo Testamento? O que significa a barca? Todos sabem a história de Noé, evidentemente, que ele construiu a barca para salvar os animais e o mundo todo não perecer. O que os padres da Santa Igreja falam que é a barca, que Jesus está se referindo, a barca de Noé, não é mais aquele instrumento de madeira. A barca hoje é a igreja. E essa barca é guiada pelo próprio Jesus. É uma barca antiga, sim, de fato. É uma barca que às vezes está navegando e a gente pensa que vai afundar. É uma barca que às vezes caminha por tempestades, encontra tempestades. Os caminhos são tortuosos. Mas eu sei quem está dirigindo essa barca. Quem deixou essa barca foi o próprio Cristo. E se eu estou dentro dessa barca, meu rumo é a salvação. Eu estou com Ele. Por outro lado, as preocupações daqueles da história de Noé, que comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam, mas estavam só preocupados com essas coisas e não quiseram entrar na barca, caçoaram de Noé. Da mesma forma, eu também posso ter uma atitude semelhante se eu não quiser entrar na barca. A barca é a igreja. Também posso comer, beber, caçoar, vender, comprar, fazer tudo fora da barca. E quando vem o dilúvio, e quando vem o julgamento, o que será de mim? Por isso hoje, o nosso tempo do advento, gente, o advento todo, seja na primeira etapa ou na segunda etapa, ele sempre nos chama a esperança, expectativa, esperar em Jesus. Mas hoje a palavra central da liturgia, sem sombra de dúvidas, é vigiar. Vigiar mesmo, estar atento, porque o Filho do Homem virá. São Paulo apóstolo falou aos romanos: chega de imoralidades, chega de coisas antigas. Nós também na nossa vida, quanta coisa às vezes ao longo do ano vai deixando a nossa roupa suja. A roupa, entenda-se, é o coração, a nossa alma. A gente vai ficando sujo, vai ficando cansado. E por que não fazer uma boa confissão no final do ano e colocar uma roupa nova,
uma roupa nova de Cristo. Roupa nova é o sacramento. Por que não fazer isso? Por que não me preparar melhor para o Senhor que virá? Por que eu não deveria fazer isso? Paulo fala, meus irmãos, está adiantado, a noite já está chegando, está adiantado. Ou seja, mais um ano também passou. Nós estamos caminhando na história. E nesse caminhar da história, quando a noite já vai adiantada, o que nós estamos fazendo de bom? Portanto, orar e vigiar. É exatamente o que diz a primeira leitura de Isaías. Nós temos, embora um livro de Isaías, existem 3 etapas históricas da construção do livro de Isaías. Antes do exílio, durante o exílio e depois do exílio. Esse trecho que acabamos de ouvir da primeira leitura é antes do exílio, se referindo a um tempo futuro, onde as pessoas ali, diz Isaías, já não vão mais pegar em instrumentos de, por exemplo, enxada, armas para matar o outro, mas eles vão utilizar esses instrumentos como instrumentos agrícolas para produzir a própria comida. Oxalá nós também não precisássemos, de tanta coisa de violência e pudéssemos também, só na partilha, só no amor, comer do nosso pão com tranquilidade. Mas é isso que fala Isaías, do tempo em que o povo deixará as armas com o sentido de matar, para que essas mesmas armas, podem ver, é bíblico, está na primeira leitura, para que essas armas promovam o pão da sociedade, o pão e o bem para todos. Hoje nós repetimos com São Paulo, Maranatá, vem Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.